Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luiz Fara Monteiro e este é o podcast do Repórter Record Investigação. Combater facções criminosas, denunciar corrupção, defender os interesses das minorias. Atitudes necessárias que muitas vezes cobram um preço alto de quem tem coragem de tomá-las. Em várias partes do Brasil e do mundo, autoridades, jornalistas, ambientalistas e defensores dos direitos humanos colocam a vida em risco e precisam viver protegidos para não serem alvo de criminosos. Comigo aqui no estúdio está o repórter Marcos Reis, que participou do episódio Jurados de Morte do Repórter Record Investigação. Ô Marcos, você entrevistou alguns dos personagens que receberam ameaças de morte e vivem com escolta 24 horas por dia. Como é que é a rotina dessas pessoas? Fara, é uma rotina muito difícil, né? Porque tanto para eles quanto para nós de fora entendermos, né? Como é que é essa rotina deles. Porque a gente está falando de pessoas que estão ameaçadas de morte, ou seja, elas podem ser assassinadas a qualquer momento e elas têm uma rotina muito rígida. Então, por exemplo, para coisas simples do dia a dia, como entrar e sair de casa, não é só abrir o portão e sair de casa, ou abrir o portão e entrar em casa. Então, essas pessoas são rodeadas por seguranças. A gente está falando de seguranças fortemente armados, então eles precisam abrir o portão para essas pessoas que são ameaçadas. Eles entram primeiro na casa, fazem uma revista na casa, ou se a pessoa estiver saindo, eles abrem o portão, olham a rua, monitoram toda a movimentação para só depois essa pessoa sair. A gente está falando também de situações de sair, por exemplo, do carro. A pessoa chegou a um local, ela não pode simplesmente abrir a porta do carro e descer. Os seguranças também fazem todo aquele esquema de varredura na calçada primeiro. Eles entram, por exemplo, a gente acompanhou o juiz Odilon de Oliveira, lá em Campo Grande, onde ele mora atualmente. É uma dessas pessoas ameaçadas. Ele tem escolta hoje em dia para sair, então ele foi ao dentista. Nós acompanhamos ele numa atividade rotineira, como ir ao dentista. E lá os seguranças precisaram entrar primeiro no consultório, olhar primeiro a recepção, ver as pessoas que estavam dentro. Muitas vezes eles fazem varredura para ver se há uma possibilidade de bomba ou não nesses locais. Então é muito difícil para essas pessoas porque elas estão sempre presas, não existe mais liberdade. E é difícil para a gente que está observando. Eu pude observar alguma dessas rotinas e fiquei completamente assustado. Como é que essas pessoas conseguem viver uma vida controlada, uma vida presa e uma vida controlada. Tem que ter pessoas controlando para onde elas vão, elas precisam dizer antes, elas não podem mudar o caminho. Agora eu quero ir numa padaria, não pode, Então a equipe de segurança tem que saber primeiro, e eles têm que ter muita confiança também na equipe de segurança. Então é muito difícil entender essa rotina. O juiz Odilon ficou famoso por combater o tráfico de drogas, condenou criminosos famosos como Fernandinho Beiramar e está sem proteção desde a aposentadoria. Ele ainda vive com medo, Marcos? O doutor Odilon vive hoje com medo. Antigamente ele não tinha medo. Pelo menos essa foi a resposta que inúmeras vezes ele deu nas nossas muitas entrevistas, nos dias que nós acompanhamos a rotina dele lá em Campo Grande. Ele sempre falou que quando ele tinha escolta, na época de juiz, ele se sentia extremamente seguro. Isso porque a escolta do doutor Odilon era 24 horas. Os seguranças dormiam dentro da casa do Odilon. A casa do doutor Odilon tem 3 andares, 4 andares. O primeiro andar, lá embaixo, o térreo, era um andar exclusivo para os seguranças. Então eles tinham um quarto, os seguranças tinham uma cozinha, eles tinham um espaço para poder estacionar o carro, as viaturas, eles tinham regras do que eles podiam ou não e como funcionava o esquema de segurança lá dentro. Então ele se sentia completamente seguro, porque ele tinha uma equipe 24 horas por dia, não era só no momento que ele saía, Então ele se sentia realmente protegido. Então ele fala que o medo surge na vida dele pela primeira vez após o início da aposentadoria, quando ele perde essa escolta. Então ele passa a ter medo, ele não tem mais a escolta. Hoje o doutor Odilon mora numa casa que ele define como uma fortaleza, e ela realmente é uma fortaleza, cheia de câmeras, cheia de monitoramentos, monitoramento elétrico. Então é uma casa, tem seguranças no lado de fora, na rua, mas ele não tem mais aquela vigilância 24 horas. Toda vez que ele sai de casa, e a gente está falando só de 2 vezes por mês, ele só sai de casa 2 vezes por mês, então essas 2 únicas vezes ele sai
vai com uma escolta que ele contrata. Então, nesse momento, ele se sente seguro. Agora, quando ele volta para casa, ele se sente completamente inseguro, né? Ele se sente desprotegido, apesar de viver nessa fortaleza, né, cheia de câmeras. E é uma casa que a gente realmente se sente protegido. Mas ele não, ele sabe que a qualquer momento ele pode ser morto, né? Alguém pode entrar na casa dele. Então, hoje, ele não tem mais essa sensação de segurança que ele tinha lá atrás. Conversando com o juiz, Marcos, o que você sentiu que mais o preocupa por conta de toda essa situação? O que mais preocupa o Dr. Odilon hoje é aquele segundo de distração, porque é nesse segundo de distração que o criminoso vai atacar, né? Não só o Odilon, mas como qualquer outra pessoa que esteja ameaçada de morte. Hoje em dia, essas pessoas têm, algumas, né? As que a gente acompanha no programa, elas têm uma equipe fortemente armada, né? Acompanhando. Então, a gente sabe que dificilmente um criminoso vai atacar nesse momento, porque ele sabe que se atacar no momento que a segurança está lá, a segurança vai revidar. O bandido, obviamente, ele quer correr os menos riscos, ele quer correr o menor dos riscos possíveis. Então, ele vai atacar naquele segundo de distração. O Dr. Odilon, por exemplo, como ele não tem a segurança mais 24 horas, ele sabe que 1 minuto que ele abre o portão de casa para dar uma olhada na rua, para colocar um lixo, pode ser esse segundo que ele perca a vida, né? Então, o medo dele é esse segundo de distração. Por isso, o Dr. Odilon, durante todo o tempo que a gente acompanhou a rotina dele, a gente percebeu que ele é muito antenado, ele é muito ligado, ele é ligado em qualquer barulho, ele é ligado em qualquer movimentação, tudo chama a atenção dele, porque ele sabe que aquele segundo, eu não falo nem minuto de distração, aquele segundo de distração pode favorecer o criminoso que já está observando a vida dele. A casa dele foi alvo de uma invasão? Como é que foi isso, Marcos? Isso aconteceu há alguns anos. A casa dele não tinha toda a segurança que tem hoje. Ela já tinha monitoramento, mas ela não era tão protegida quanto é hoje. O Dr. Odilon já tinha perdido a escolta. E nesse momento o bandido ele pula um dos muros da casa dele, a gente está falando de um muro bastante alto, entra na casa. Toda essa ação foi gravada pelas câmeras de segurança. Ele atravessa o pátio da casa, consegue subir num dos andares, isso pelo lado de fora. É importante dizer que todas as portas e janelas da casa do Dr. Odilon são trancadas também o tempo inteiro, principalmente à noite. Só havia uma janelinha muito pequenininha, que é aquelas janelas de banheiro, sabe? Quando a gente vê aquelas construções, tem uma janelinha de banheiro bem pequenininha, que a gente olhando não imagina que alguém consiga passar por ali. Então o Dr. Odilon também não imaginava que ninguém passasse por ali, então ele deixou aquela janela aberta. Foi a única janelinha que não se fechava na casa dele, né? Ficava aberta porque ela é muito estreita. Aliás, quem acompanhar o nosso episódio pode ver isso em imagens, porque a gente mostra toda essa ação do criminoso pelas câmeras de vigilância, consegue ver a sincronia que ele fez ali para conseguir entrar naquela janelinha tão pequena. Ele entra naquela janela, não sei como, até olhando a imagem várias vezes a gente não consegue entender, porque é um espaço muito pequeno. Entra na casa do Dr. Odilon, caminha por vários cômodos, a gente vê isso nas imagens. Ele sobe a escadaria para onde ficava o quarto do Dr. Odilon. A impressão que dá é que ele sabia da planta, ele conhecia bem a planta da casa, mas ele não leva nada. O Dr. Odilon percebe a movimentação na casa, aciona o alarme, se tranca no banheiro e aí o bandido foge, né? Mas foram alguns angustiantes minutos que o bandido passa na casa dele sem levar absolutamente nada. A sensação que dá é que ele estava esperando o Dr. Odilon descer, né? Se assustar com o barulho, descer para poder atacar. Então, esse caso também serviu de alerta para o Dr. Odilon reforçar a casa que já era protegida. Então ele reforçou muito mais a casa depois dessa situação. Então imagina como é para uma pessoa como essa, ameaçada de morte, que já não tem mais a segurança 24 horas, que contrata só a segurança quando vai sair, como é para dormir, ainda mais depois dessa invasão. Em Ponta Porã, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, uma guerra entre o PCC e o Comando Vermelho deixa vítimas por todos os lados. Além dos próprios bandidos, quem denuncia o crime também vira alvo. É isso mesmo, Marcos? Quem denuncia vira alvo, principalmente jornalistas. Naquela região ali de Ponta Porã, que é a fronteira com o Paraguai, há uma cidade muito pequenininha do outro lado, já no lado do Paraguai, chamado Pedro Juan Cabaleiro. E naquela região ali, nas duas cidades, entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, bem à fronteira Brasil-Paraguai, 10 jornalistas já foram assassinados na última década.
justamente jornalistas que denunciavam o crime organizado. Hoje, além das facções locais, além do crime paraguaio, há a invasão de facções brasileiras, né? O PCC e o Comando Vermelho já invadiram aquela região da fronteira e também brigam entre eles. Há uma briga, um conflito já há alguns anos entre o PCC e o Comando Vermelho, disputando aquela área. A gente está falando de uma área onde não tem uma presença forte de polícia, onde não há uma polícia de fronteira. Então, passar droga, né, entrar criminoso, sair com arma é muito fácil. Então as facções disputam aquele espaço. Então quem ousa denunciar os criminosos sofre represálias. E é o que acontece principalmente com os jornalistas. A gente acompanhou a rotina de um deles, o Cândido Figueiredo. Hoje ele mora nos Estados Unidos, né, por conta do medo todo que ele teve dessas ameaças, mas por muito tempo ele permaneceu ali. E outros jornalistas, alguns inclusive que já morreram e que tiveram essa passagem aí muito triste, né, do jornalista denunciar e ser morto pelas facções. O jornalista Cândido Figueiredo teve a casa alvejada por metralhadoras. Você chegou aí até lá, Marcos? Como é que você viu? O que você pôde sentir desse ataque? O que esse ataque causou à família dele? Causou um medo, principalmente, muito forte, a ponto da família ter que sair da sua própria casa e morar em outro país. A família não mora mais hoje no Paraguai. A casa do Cândido Figueiredo fica em Pedro Juan Caballero, que é essa cidade pequenininha ali na fronteira, e ele teve que sair da casa, né, já que a casa dele foi metralhada, pelo menos 2 vezes. Então ele saiu da casa, saiu da cidade, saiu do país e foi morar nos Estados Unidos. Hoje ele mora nos Estados Unidos. A nossa equipe foi aos Estados Unidos gravar com ele, mostrar como é que é a vida dele hoje. E ele nos deu permissão de entrar na casa dele, que está fechada, hoje lá em Pedro Juan Caballero. E é muito assustador a gente entrar na casa, porque a gente vê ainda as marcas, né, de tiros que tem na porta. Então a gente vê portas furadas, a gente vê janelas furadas, a gente vê quadro na parede furado por conta de tiro, a gente vê livros que foram atingidos de raspão por tiros. Então é assustador saber como uma pessoa conseguia morar ali. No caso do jornalista Cândido Figueiredo, ele também tinha proteção policial, ele também vivia preso dentro de casa, ele não podia sair de casa por conta disso. Ele transformou a casa dele numa redação de jornal, ele escrevia as reportagens dele de dentro de casa, por medo, né? Por medo de saber que ele poderia ser morto a qualquer momento. Então, você entrar naquela casa que está hoje fechada e com marcas de tiro por todos os lados é assustador. E eu conversei com o Cândido Figueiredo através de uma chamada de vídeo. Eu fui mostrando para ele a casa, porque ele não via já desde a época que ele foi embora. Então ele foi matando a saudade dos cômodos, né? Ele deixou tudo como estava, a sala dele, a mesa dele, tá tudo como ele deixou, com os bilhetinhos na mesa, os recados, né? E ele foi me narrando, foi mostrando, olha, tem um tiro ali, tem uma marca de tiro ali, né? Eles tentaram metralhar por aquela parede. Então a gente foi acompanhando essa chamada de vídeo e foi arrepiante mesmo. É arrepiante saber como ele conseguiu morar por tantos anos lá. Na Bahia, os assassinatos da mãe Bernadette e do filho dela, Binho, tiveram repercussão internacional. E agora, o outro filho da mãe Bernadette, o Jurandir Pacífico, também corre risco de vida e recebe proteção especial. Ô Marcos, esse rapaz, ele se sente seguro? O Jurandir não se sente seguro, apesar de viver sob escolta. A gente acompanha a rotina dele na gravação desse episódio também. Ele tem homens armados o tempo inteiro seguindo ele. Ele pediu que nós não mostrássemos esse segurança, então a gente não pôde mostrar esse segurança, mas eles estavam nos cercando o tempo inteiro. Eram pelo menos 5 homens que se revezam em plantões de longas horas para que por 24 horas ele tenha essa proteção. Só para que as pessoas possam entender, o Jurandir hoje ele é ameaçado de morte. Ele faz parte de uma família ativista que protege uma região numa cidade chamada Simões Filho, é uma cidade da Bahia, é uma região quilombola, é uma região de quilombo, é uma região de mata fechada, tem uma reserva ambiental muito grande ali dentro, tem animais ali dentro, tem uma fonte natural muito grande ali, tanto de rios, de cachoeiras. Então há uma preocupação muito grande da família que essa região fosse usada por empresas que tentam a todo custo entrar naquela região, né? Montar suas empresas ali. Para montar essas empresas, a gente sabe que muitas áreas são devastadas, né?
Então, por conta disso, eles batalham já há muitos anos para que essas empresas não entrem nessa região quilombola. Eles protegem. Por conta disso, a mãe dele, a mãe Bernadette, foi assassinada. Por conta disso, o irmão dele, o Binho, também foi assassinado há alguns anos e ele é ameaçado, né? Hoje ele faz o papel que a família sempre fez, de proteger aquela área, e sabe que a qualquer momento ele pode ser morto também. Então ele não vive tranquilo. Até porque essa região de Quilombo é uma região onde sinal de celular não funciona muito bem, câmeras de segurança mesmo sendo montadas ali, elas não protegem muito bem, né? Porque a gente está falando de uma região que é bem isolada, né? Então é mais distante. Então, como se sentir seguro num lugar como esse? Então é muito difícil. Ô Marcos, você percebeu algum arrependimento dessas pessoas que denunciaram ou que enfrentaram o crime organizado? Nenhum deles se arrepende do que fez. Eu perguntei para todos eles nas entrevistas, né? Você, por conta do medo, por conta da vida que você leva, da angústia de saber que a qualquer momento pode ser morto, dessa falta de liberdade que hoje alguns deles têm por conta da escolta, né? Tem que seguir com escolta a cada passo, se eles se arrependem, e a resposta de todos é a mesma. Assim. Nenhum deles se arrepende. Eles sabem que se não fosse a denúncia deles, no caso dos jornalistas, se não tivessem denunciados, se não fosse o Dr. Odilon, dos crimes que ele julgou, né, dos integrantes de facções que ele colocou atrás das grades, o Dr. Lincoln Gakia, que é um dos promotores, que também é ameaçado de morte, que também tem proteção, ele sabe que deu duros golpes aí no crime. Então todas essas pessoas sabem que se não fosse a coragem deles, talvez a situação dessas facções no Brasil fosse muito pior do que é hoje. A gente ainda vive uma situação muito delicada, a gente sabe que as facções ainda estão dominando muitos espaços, os grupos criminosos vêm crescendo cada vez mais, isso é nítido, mas todos eles sabem que se não fosse a coragem deles, talvez a situação fosse muito pior. Então todos eles sabem que valeu a pena, apesar de perder liberdade e apesar do risco, para eles valeu a pena. Marcos, muito obrigado por essa conversa e parabéns pela reportagem. A temporada do Repórter Record Investigação continua. Eu espero vocês para mais uma edição desse podcast. Até lá.